Tanto faz a igreja? Por que o católico dá tanta importância à igreja, ao que ela é e aquilo que ela fala sobre as coisas, o que ela ensina sobre as coisas? Bom, quer dizer, nem todo católico, né? O católico fake ou o católico de BGE, esse não. Bom, mas por que o verdadeiro católico valoriza tanto a igreja? Neste vídeo, você entenderá o que significa a igreja, o que é a igreja e por que os católicos atribuem tanta autoridade e tanta importância ao que a igreja ensina e ao que a igreja é. Que onda, raça? Você está em mais um vídeo do canal Catholic Cholo e neste vídeo você entenderá um pouco do conceito de igreja para um católico. Vai entender um pouco da história da igreja e vai saber um pouco mais sobre eclesiologia católica, ou seja, o conceito de igreja, a importância de igreja e como se estrutura a igreja na vida católica. Bueno, hermano, se você não é inscrito neste canal, se inscreva. Todas as quintas-feiras estamos trazendo conteúdo católico para quem se interessa por este assunto e também sempre estou trazendo vídeos falando sobre cultura ticana para quem também se interessa sobre este assunto. Então, se você está procurando um dos dois temas, se inscreva neste canal. Não esqueça de ativar o sino de notificações para que você sempre seja avisado de um novo vídeo e não deixe de curtir, sobretudo comentar o que você está achando dos vídeos, se você está gostando, se você gostaria de saber um pouco mais sobre um assunto específico, manda um comentário aí embaixo que eu vou estar respondendo para você. Bueno, hermanos, este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu pretendo fazer sobre igreja. Então é um tema um tanto quanto polêmico, mas ao mesmo tempo muito importante, muito interessante, sobretudo para quem procura entender melhor o que pensam, né? O que creem os católicos quando o assunto é igreja. E tanto você que é católico vai poder reforçar a sua fé na igreja ou vai entender melhor a sua própria fé, como quem não é católico também vai entender um pouco mais do porquê nós católicos atribuímos tanta importância à igreja católica. Bom, e a razão desse vídeo é que muita gente questiona, né? Ah, você é católico, mas você concorda, né, com a opinião da igreja em relação a tal assunto? Você concorda com o ensinamento da igreja em relação a tal assunto? Ora, concordamos. E não com a opinião, mas sim, como foi dito, com o ensinamento da igreja. Bom, e assim como nos diz o apóstolo São Pedro, né, na sua primeira epístola, no capítulo 3º, versículo 15, nós cristãos devemos dar razão da nossa esperança e razão da nossa fé. Então, como o objetivo deste canal, Catholic Cholo, é explicar um pouco mais sobre a fé católica, eu resolvi gravar este vídeo e uma série de outros vídeos falando sobre a igreja. E para começar logo de cara, né, eu vou falar um pouquinho sobre a etimologia da palavra, né, a origem da palavra igreja. De onde vem essa palavra igreja? Como surgiu? Bom, a palavra igreja, né, é oriunda de uma palavra que vem do grego, né, uma palavra grega, no caso a palavra eclésia, né, eclésia, e que está relacionada à assembleia política, né, dos gregos, né, quando os gregos se reuniam, quando eles eram convocados para a praça pública, para expor suas ideias, opiniões, enfim, e para participar da vida política, né, da polis, né, no caso da cidade. Os gregos, então, eles utilizavam este termo, eclésia, que teria um sentido mais ou menos de assembleia, de congregação. Então era o ato de congregar, né, de reunir as pessoas, de trazê-las para fora, né, então trazer para fora. E essa é a origem primária da palavra eclésia. Muito bem, posteriormente, quando se foi traduzir, né, os textos originais da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento, né, o que nós chamamos de Septuaginta, que é a tradução dos 70, a tradução grega, né, dos textos hebraicos, sempre que havia o termo hebraico que se referia a essa assembleia do povo do deserto, né, convocada por Moisés, ou dessa congregação de hebreus que se reuniam, né, convocados ou reunidos sob a liderança de Moisés, e em outras passagens, inclusive, sempre que havia essa palavra hebraica, foi optado por traduzir por eclésia. Então essa foi a tradução, a palavra grega que substituiu a palavra hebraica. Curiosamente, essa até é a origem do nome do livro, né, do Antigo Testamento, um dos livros sagrados, o livro do Eclesiastes, né, que tem essa origem, essa raiz baseada na palavra eclésia, e significa algo mais ou menos como aquele que reúne, né, este seria o título do Eclesiastes. Percebem aí a relação, né, aquele que reúne com reunião, né, assembleia, congregação, é tudo mais ou menos um mesmo contexto, que justifica a similaridade dessas palavras. Bom, essa palavra eclésia latinizada, né, trazida para o latim, ela tornou-se eclésia, substituindo o K pelo C,
e é a palavra que deu origem, portanto, à palavra igreja, que nós usamos no nosso idioma português. Ou traduzindo para o espanhol, né, iglesia. Todas têm a mesma raiz, né, todas provêm da mesma palavra. Bom, e ainda na igreja primitiva, né, nos primeiros séculos da igreja, nas primeiras reuniões de cristãos, a palavra igreja, portanto, ou iglesia, né, ou eclésia, ela foi utilizada para se referir a essa reunião, a essa congregação, a essa assembleia de cristãos que se reuniam para professar a sua fé e para cultuar a Deus. Bom, quando eu digo que desde o primeiro século, né, desde o princípio da igreja, se utiliza o termo igreja para se referir a essa comunidade de cristãos que se reunia, então nós podemos dizer que aí já temos o conceito de igreja. Só que já nessa parte a gente pode trazer uma certa polêmica para o assunto. Por quê? Quando você fala, por exemplo, na concepção protestante, os nossos irmãos popularmente conhecidos atualmente como evangélicos, a concepção de igreja seria mais ou menos a seguinte: igreja é uma reunião, é uma assembleia, né, de crentes que se reúnem para cultuar a Deus e que são seguidores da Bíblia. Então a igreja seria aquela comunidade de fiéis que segue a Bíblia. Então a igreja parte da Bíblia na concepção protestante. Só que nós já vamos ver uma diferença aí com a nossa concepção católica. Por quê? Porque para nós católicos, e historicamente falando, né, a concepção de igreja é aquela congregação de cristãos, né, aquela assembleia de crentes que professa a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, em seus ensinamentos revelados, a igreja. E, portanto, aquela congregação de fiéis que segue, que professa, que integra a igreja e as suas verdades reveladas, dentre elas a Bíblia. Isso por quê? Ora, porque a igreja não é a comunidade de crentes que segue a Bíblia, mas ao contrário, a Bíblia surgiu dentro desta comunidade de crentes. A Bíblia é filha da igreja. Parece uma afirmação estranha, certo? Mas não. A verdade é que a igreja veio antes da Bíblia, e a igreja que formulou a Bíblia, não a Bíblia que cria a igreja, não a Bíblia que faz com que seus seguidores formem a igreja. Essa é a diferente concepção. Eu vou trazer um vídeo específico sobre este assunto, é um assunto muito complexo, mas nele eu vou explicar como surgiu a Bíblia dentro da igreja. Então a Bíblia é filha da igreja e não a igreja filha da Bíblia. E é por isso também que quando se pergunta a um protestante, né, qual é a coluna e o fundamento da verdade, muito provavelmente ele vai dizer o quê? A Bíblia. Né? A Bíblia é a única coluna e fundamento da verdade. Mas para um cristão católico, não. Nós dizemos que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. E quem diz isso? De onde nós tiramos essa conversa, né? Essa viagem, segundo alguns? Ora, mas quem diz que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade é a própria Bíblia, é a Sagrada Escritura, onde o apóstolo Paulo nos diz, na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 3º, versículo 15, o apóstolo São Paulo nos diz sobre a igreja de Deus, que é a coluna e o sustentáculo da verdade. Bom, mas um fato que se omite ou que se desconhece é que a igreja, desde o seu princípio, desde a chamada igreja primitiva, né, a igreja do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, a igreja sempre se organizou, ela sempre se estruturou e de uma forma hierárquica, podemos dizer. Qual era a estrutura da igreja? Ora, nós tínhamos ali uma comunidade cristã que se formava. Por exemplo, quando Paulo, né, São Paulo, foi a Corinto e ali estabeleceu uma igreja. O que isso significa? Que ele fundou uma igreja, como nós temos hoje diversas denominações? Não. Que ele plantou ali a semente do evangelho, que ele organizou ali uma comunidade cristã, ou seja, uma comunidade composta de várias pessoas que professavam a mesma fé em nosso Senhor Jesus Cristo e em seu evangelho, pregado por Paulo, por exemplo. Aquela comunidade cristã, ela então se organizava para celebrar os seus cultos, para louvar a Deus, para agradecer a Deus e uma coisa super importante que não pode ser esquecida, para celebrar a Eucaristia, tema para um outro vídeo, obviamente. Essa comunidade, ela era organizada e era conduzida por alguém que era deixado por um destes apóstolos que fundou aquela comunidade. Então ali era sagrado um bispo, era ordenado um bispo e a partir de então este bispo passava a conduzir aquela igreja, a pastorear aquela igreja. Logo, uma igreja, como vemos, a igreja de Tessalônica, por exemplo, a igreja de Corinto, né, a igreja de Éfeso, eram igrejas no sentido de comunidades compostas de cristãos que
que professavam a mesma fé, que se reuniam, que se congregavam, né, que formavam uma assembleia para cultuar a Deus, para celebrar a Eucaristia, e era conduzida por um bispo. Conforme a comunidade ia crescendo, o bispo em si precisava de auxílio, de auxiliares para poder conduzir, pastorear aquela comunidade, sobretudo em tempos difíceis, né, onde não era possível estar presente e dar toda a assistência necessária para aquela comunidade. Então o bispo ele ordenava presbíteros e diáconos. Então eram como se fossem uma extensão da sua autoridade e do seu pastoreio sobre aquela comunidade cristã. Então assim foram se estabelecendo as igrejas no período primitivo, né, no princípio da igreja. Comunidades cristãs que professavam a mesma fé e que estavam sob as mesmas autoridades. No caso, os bispos, que como vimos foram deixados, né, foram instituídos pelos apóstolos. Estes bispos, por sua vez, tinham que estar em comunhão entre si. O que isso significa? Significa que um bispo, para que ele fosse reconhecido e que tal comunidade cristã fosse reconhecida como igreja, ela precisava estar sob a autoridade de um bispo, e tanto a comunidade quanto o seu bispo, né, e os seus presbíteros e diáconos, obviamente, tinham que ser reconhecidos por todas as outras comunidades cristãs, por todas as outras igrejas, como legítimos, né, que professassem a mesma fé e que estivessem sob uma autoridade legitimamente instituída. E assim nós vemos que desde o princípio a igreja tinha essa organização hierárquica. E como a igreja era estruturada, então todas estas igrejas, inclusive as que são mencionadas, né, no livro do Apocalipse, então igreja de Tessalônica, igreja de Filadélfia, todas essas igrejas, igreja de Éfeso, igreja de Antioquia, que foi onde os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo passaram a ser chamados cristãos, todas essas igrejas, elas estavam em comunhão entre si, em comunhão de fé e em comunhão de hierarquia, de autoridade. Vale lembrar, e é tema obviamente que para um próximo vídeo, que todas essas igrejas estavam em comunhão com a igreja de Roma, outra comunidade cristã ali estabelecida sob a autoridade de um apóstolo e posteriormente dos bispos seus sucessores. Então nós vemos que todas estas igrejas, no sentido de comunidades, cada uma conduzida por um bispo, seus presbíteros e diáconos, cada uma dessas igrejas formavam juntas uma única e mesma igreja. Isso persistiu desde o princípio até os nossos dias. Portanto, historicamente falando, a igreja se organiza assim há 2000 anos. E é sobre isso e por isso que a resposta à pergunta feita no início do vídeo faz sentido. Por que nós entendemos, portanto, que a igreja é tão importante? Porque nós veneramos tanto a igreja, a temos como uma mãe e fazemos questão de obedecê-la, de segui-la, né, de levar em consideração o que ela ensina sobre tudo. Ora, porque para nós católicos, a igreja nada mais é do que uma extensão do próprio Cristo em meio aos homens, né? Uma extensão de Cristo na humanidade e no mundo. Nós vemos que a igreja, desde o princípio, ela é dividida em igreja docente e discente. O que é a docente? A igreja docente é a igreja que ensina, é a igreja composta dos bispos, presbíteros e diáconos, é a igreja que transmite, né, que ensina, que conduz, que pastoreia. E a igreja discente, que é a igreja que recebe, né, que obedece, que segue, que acompanha, que aprende. É a igreja composta pelos simples fiéis, né, os leigos, no caso, nós. E conforme tudo isso que eu falei, é óbvio que nós podemos tirar daí uma série de outras concepções sobre a igreja. Mas é claro que não dá tempo de falar tudo neste vídeo, que já está ficando bem longo. Mas eu vou fazer um vídeo para cada assunto. Mas eu pretendo falar sobre a fundação da igreja, porque dizem que Jesus não fundou uma igreja, mas não é nisso que cremos nós católicos. Jesus sim instituiu uma igreja e sim ela persiste através dos tempos entre os homens. Então terá um vídeo sobre a fundação da igreja. Vou fazer um vídeo, inclusive, falando sobre algumas características da igreja, né, como o corpo místico de Cristo, a igreja padecente, a igreja militante e a igreja triunfante, sobre como a igreja, por meio dos apóstolos, se espalhou pela terra, chegando até os nossos dias, as notas da igreja de Cristo, que são a unidade, né? Então, a igreja que é una, que é santa, que é católica e apostólica, são as notas da igreja. Eu vou explicar isso em detalhes. Porque a igreja chamada de romana também tem isso.
Enfim, todas essas questões sobre igreja virão em próximos vídeos. Inclusive, eu convido você a comentar aí embaixo. Então, dizer o que você achou, se você tem dúvidas, perguntar. Se você quer sugerir qual o próximo tema sobre a igreja, você também deixar aí nos comentários. Eu quero saber primeiramente sobre por que é chamada de apostólica. Então, tudo isso eu pretendo fazer um vídeo a respeito. Inclusive, já deixo aí uma curiosidade que justamente será o tema do próximo vídeo. Você sabia que a Igreja Católica é composta de 24 igrejas? Não estou falando de dioceses, até porque dioceses a igreja tem mais de 2.000. Eu estou falando de igrejas com direito particular, com tradições próprias, com rito muitas vezes próprio, mas que juntas formam uma única e mesma igreja, a Igreja Católica. Então, se você não sabe disso, ficou meio curioso para entender melhor o que isso significa, não deixe de assistir o nosso próximo vídeo. Bueno, hermanos, é isso. Então eu peço que você se inscreva neste canal para que você possa acompanhar nossos vídeos. Se você se interessa por história católica, por catolicismo, quer aprender um pouco mais, mesmo que você não seja católico, mas para que você possa entender melhor como pensam e como creem os católicos. Se você também é interessado em cultura ticana, em assuntos relacionados ao ticanismo, em ambos os casos, se inscreva no nosso canal, que novos vídeos estão vindo por aí toda quinta-feira. Certo, hermano, é isso. Agradeço a todos que me acompanharam até este momento. Você está no canal Catholic Cholo e que viva Cristo Rei.